Boa noite, dando continuidade ao curso de neuro-oncologia. Hoje eu vou falar sobre os hemangioblastomas. Os hemangioblastomas são tumores de origem vascular, podem ser esporádicos até 75% dos casos, e em até 40% dos casos podem vir associados à síndrome de von Hippel-Lindau. São tumores benignos, né? São tumores grau 1, AMS. Podem ocorrer no sistema nervoso central, nos rins, no fígado, no pâncreas. Quanto ao sistema nervoso central, que é o alvo, né, o objetivo da nossa aula. As localizações mais comuns são cerebelo, tronco e medula, são tumores tipicamente infradentoriais. São raros, podem corresponder até 2% dos tumores intracranianos e pode chegar até 12% dos tumores da fossa posterior, apesar de serem raros, né? E até 10% de tumores da medula. A prevalência é de 1 para 35 mil a 50 mil habitantes, prevalência estimada. São tumores típicos de adultos jovens à meia-idade. A idade média de apresentação varia de 30 a 50 anos, ligeiramente mais comum no sexo masculino. Os pacientes com a síndrome de von Hippel-Lindau associada costumam apresentar as lesões de forma mais precoce, né, em pacientes mais jovens, e vem acompanhada de lesões múltiplas. Quando presentes na faixa etária pediátrica, a gente é obrigado a investigar a síndrome de von Hippel-Lindau, e é importante lembrar que os hemangioblastomas podem corresponder até 3% dos tumores cerebelares nas crianças. Como eu falei, né, eles podem ocorrer de forma esporádica ou associada à síndrome de von Hippel-Lindau. E essa doença é uma doença genética autossômica dominante, em que ocorre mutação no gene VHL localizado no cromossomo 3. A gente tem perda da função desse gene, levando à estabilização e ativação da via fator induzido por hipóxia, estimulando a angiogênese e tumorigênese. A prevalência estimada é de 1 para 36 mil a 1 para 45 mil. A expressão pode ser variável. Estima-se que mais de 90% que até os 65 anos, né, essa doença vai ter mais de 90% de penetrância. E a idade média de apresentação, de abertura do quadro, é 26 anos. As manifestações, né, dessa síndrome ocorrem com hemangioblastomas do sistema nervoso central, da retina, com carcinoma renal de células claras, que é a principal causa de óbito, é a manifestação mais grave dessa doença. Feocromostomas, tumores do saco endolinfático no ouvido médio, cistodenomas serosos e tumores neuroendócrinos do pâncreas, cistodenomas papilares no epidídimo nos homens e do ligamento largo do útero nas mulheres. Aqui, né, só para ilustrar, os hemangioblastomas, então, podem acontecer no sistema nervoso central, na doença de von Hippel-Lindau, na retina. A gente pode ter também os tumores do saco endolinfático, adrenal, pâncreas, rim, cistodenoma no ligamento largo do útero nas mulheres e no epidídimo nos homens. O diagnóstico pode ser dado de forma genética, né, identificando a perda da função desse gene, e variante, que é a variante germinativa patogênica. E o diagnóstico clínico tem alguns critérios, né, que um critério pode ser história familiar, paciente com a doença de von Hippel-Lindau comprovada, associada a um hemangioblastoma sistema nervoso central ou retina, a carcinoma renal de células claras, feoconositoma ou tumor do saco linfático. Há mais de um, no ouvido, né? Há mais de um hemangioblastoma no sistema nervoso central, ou um hemangioblastoma no sistema nervoso central associado a um tumor visceral daqueles encontrados na manifestação da síndrome, nas manifestações da síndrome, né? E importante também lembrar que até 20% dos casos não tem história familiar relatada. Quanto à patologia do tumor, como eu disse lá no início, ele é um tumor bastante vascularizado, ele é composto por capilares, né? Por células estromais com citoplasma vacuolizado claro, que produzem o IGF, fator de proliferação endotelial. São tumores benignos, grau 1 da OMS, a histogênese é incerta, mas acredita-se que tem algum precursor biológico multipotente que é capaz de formar células hematopoéticas endoteliais. Como são tumores benignos, a gente não espera ver, não encontra, né, na patologia, na microscopia, necrose, nem calcificação, nem infiltração. Tem baixo índice mitótico, então KI67 é tipicamente menor que 1%. Macroscopicamente, são lesões com cisto,
espera-se, na maioria das vezes, um cisto com nódulo mural. Pode acontecer também tumor mais sólido. São tumores de cor vermelho brilhante ou amarelo-laranja, com grandes veias de drenagem tortuosas. Aqui, né? Vai mostrar ele laranja, avermelhado, com as veias. Tem uma massa pseudoencapsulada. O cisto não tumoral pode ser de tamanho variável, ele pode ser amarelado, com paredes finas. São muito vascularizados. E, apesar de serem muito vascularizados, é raro o sangramento da tumoral. Só acontece, a gente espera mais em tumores maiores, né? E ele é um pouco mais comum nos medulares, que até 50% podem sangrar. Aqui, mais uma vez, aqui uma foto de uma cirurgia, né? Abrindo a dor e dando o básico. Na imagem macroscópica, né? Uma lesão bem circunscrita, né? Mas, assim, avermelhada, roxeada, né? Com vasos também. Quanto à microscopia, a gente espera ver uma rede capilar rica, células estromais com aparência vaculizada, né? Com esses váculos grandes que têm cutículas lipídicas, às vezes pode ter até um aspecto xantocrômico, com células de contorno arredondado e muitas células endoteliais, né? Tiveos capilares associados. Aqui, as áreas císticas, né? Com as células estromais, dá para ver que tem uma boa delimitação em relação ao parênquima. E esses vazios aqui são os capilares sanguíneos, né? São lesões com muitos capilares, muitos vasos. Aqui também, mais uma vez, os capilares bem engurgitados, né? Bem dilatados. E capilares, né, em presença das células estromais bem vacuolizadas. Células estromais vacuolizadas, né, com componente lipídico, os vasos, né, que são hemácias, esse padrão, muitos vasos sanguíneos, capilares, né, aqui também mais uma vez um capilar, e as células estromais grandes. Aqui mais uma vez, né, esse aspecto que a gente tem que guardar da histologia deles. Né? Então, muitos capilares, com parede bem fina, com células endoteliais, e essas células grandonas com vacúolos não grandão, arredondadas. Então, tem alguns estudos, né, que separam o tipo celular, que tem predomínio de células estromais, tipo reticular, que vai fazendo redinhas, né, o predomínio dos vasos capilares, e tipo misto, que tem a combinação dos dois, né. Quanto à imunistoquímica, as células estromais dos hemangioblastomas são altamente positivas para alfa-inibina, podem ser positivas para NSE, para SC e para vimentina. São negativas para citoqueratina, EMA e antígeno epitelial, né, que ajuda a diferenciar de carcinoma renal metastático. Aqui, né, na imunohistoquímica, as células estromais positivas, né, corando para inibina, corando, o citoplasma delas corando para S100, NS100, corando para vimentina, e o KI67 baixo, aqui a gente vê só um uma célula, né, então esse campo de atividade mitótica. Né? Quanto às manifestações, como são tumores benignos, de crescimento lento, muitas vezes eles podem ser assintomáticos, podem ser acidentais, e quando tem sintoma, o sintoma depende da localização, mas é comum que sintomas se decorram do efeito de massa, né, decorrente do aumento da pressão intracraniana, que pode ocorrer nesses casos. Então, esses pacientes podem ser admitidos muitas vezes no contexto de urgência e emergência, principalmente com hidrocefalia. Recidivas são comuns, metástases raras, mas assim, não tem, né? Que são lesões benignas. De manifestações clínicas comuns, a gente espera cefaleia, sintomas de hipertensão intracraniana, hidrocefalia, disfunção cerebelar, né, sintomas cerebelares, alteração do estado mental. E é curioso também que pode ter uma policitemia, porque nesses tumores há um estímulo no aumento da produção da eritropoetina. Né? Os sintomas dependem da localização, os localizados no cerebelo, a gente espera cefaleia, ataxia de marcha, dismetria, hidrocefalia, náuseas e vômitos. Os localizados no tronco, a gente espera disfunção de nervos cranianos, disartria, disfagia, hiperreflexia e hiperestesia. Na medula, a imensa maioria estão localizados na região posterior da medula.
A gente espera dor neuropática, déficit motor, hiperestesia, pode acontecer também disfunção esfincteriana, ataxia de marcha, hiperreflexia. Nos pacientes com a síndrome de von Hippel-Lindau, é comum que o início dos sintomas coincida com o desenvolvimento dos cistos. Como eu falei antes também, muito raro de sangramento quando acontece. A gente espera que o tumor seja maior que 1,5 cm e geralmente medular. Diagnóstico, o exame de escolha é a ressonância. Em T1, a lesão ela costuma ser iso a hipointensa e o cisto com sinal semelhante ao líquor. Então, com contraste, a gente observa um realce homogêneo importante do nódulo mural, hipercaptante mesmo. O cisto não realça. Em T2, a gente espera uma lesão hiperintensa com a presença de flow-ovoids, né, que são vasos sanguíneos ali com alto fluxo, né? Realce intenso homogêneo pelo contraste, as massas são bem delimitadas, a parede do cisto não realça. O nódulo mural aqui realmente tem um realce importante. Não precisa contrastar. Tem que ter um contraste, a gente pode ver o nódulo mural hipercaptante e a bolsona cística. Tem um também com contraste, princípio flow-ovoide, né? Vaso sanguíneo aqui. O nódulo mural. Aqui é uma lesão medular. E a área cística ali, né? Muito sinal. Em T2 também a gente pode observar os flow-ovoides, né? E as áreas císticas, ao contrário de T1 e T2, elas não têm um hipersinal. E as áreas mais sólidas, o isosinal, a hélio, né? É, em T2 a gente pode ver também edema associado, né? Pode às vezes vir acompanhado de sinovilimia também. E aqui um componente sólido, né? Mais sólido, menos comum, mas pode acontecer também. E aqui ele com componente cístico ali, o nódulo mural importante. A angiografia, ela não é mandatória, pode ser feita, né? Porque muitas vezes essas lesões fazem diagnóstico diferencial com alguma, pode ser feita com alguma lesão vascular, mas não é mandatório, porque a gente vai ver uma região sólida ali, hipervascularizada, né? Não vai dar para ver o cisto. A TC não é o exame de escolha, né? Não é o ideal, mas às vezes é o que a gente vai ter disponível, mais fácil, mais rápido. Vai ser o primeiro exame que vai ser feito, principalmente no contexto de pronto-socorro, né? De urgência. Os nódulos murais, né, desses tumores, são isodensos em relação ao parênquima no exame sem contraste. Quando injetado contraste, tem uma captação homogênea importante, né, nesse nódulo. A gente não observa calcificação e a parede do cisto normalmente não capta quando injeta contraste. Aqui, né, mostrando, inclusive com a presença de hidrocefalia suprapictorial, né, um nódulo praticamente isodenso em relação ao parênquima. Aqui, o componente cístico importante, né? E é importante fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Principalmente metástases, astrocitomas, ependiomas, lesões vasculares e o meduloblastoma. Esse é o tema para as próximas aulas, só lembrar de diferenciar. Quanto ao tratamento, nos casos esporádicos, né, com uma lesão única no diagnóstico, o ideal realmente é a cirurgia, que é o que vai proporcionar o controle sintomático, melhora funcional desses pacientes e dar a confirmação histológica. Nos pacientes com von Hippel-Lindau, tem a possibilidade de fazer uma vigilância de lesões assintomáticas muito pequenas ou com um acesso muito difícil, né, principalmente no tronco, acessíveis. E tem a possibilidade também da cirurgia, radiocirurgia, tratamento sistêmico, né, que é um indicado para lesões maiores, lesões em crescimento, lesões causando complicações, como hidrocefalia, né, lesões sintomáticas. A ressecção cirúrgica, então, é o tratamento de escolha, pode chegar à cura em 90% dos casos, pode dar uma melhora sintomática e funcional muito importante para o paciente. Embolização pré-operatória é uma possibilidade, né? É um tumor muito vascularizado, mas não é mandatória, assim, é um assunto ainda controverso. A possibilidade também da radiocirurgia estereotáxica para lesões pequenas, ou lesões em regiões inacessíveis, ou em casos refratários, em lesões múltiplas, ou paciente com risco cirúrgico muito elevado. E tem também a possibilidade de fazer radioterapia convencional. Terapias-alvo ainda estão em estudo, né, mas o que houve de mais importante é o besotifano, que é o inibidor do HIF2-alfa.
É muito restrito o uso, assim, né? Mas paciente muito sintomático, crescimento progressivo, refratário aos outros tratamentos, à secção cirúrgica ou tratamento radioterápico, ou às vezes irressecáveis mesmo, com alto risco cirúrgico, e a eficácia pode chegar até a 30%. O prognóstico dessas lesões geralmente é bom, mas é importante lembrar da síndrome dos pacientes, né, com diagnóstico das doenças de von Hippel-Lindau, de monitorizar as lesões assintomáticas, né, que podem necessitar de uma intervenção mais precoce e prevenir complicações. Esses pacientes, o prognóstico não é tão bom porque eles têm mais risco de ter outras lesões, no, não só no sistema nervoso central, mas em todo o corpo, né, inclusive o câncer renal e recorrência. Então, na forma esporádica, o prognóstico é bem bom, a sobrevida em 10 anos chega a 85%, com a recorrência de até 20%. Na von Hippel-Lindau, o prognóstico ele é ruim, não pela lesão em si, né, porque não é um tumor maligno, mas pela isso que eu já tinha falado, que tem mais tendência a ter múltiplas lesões, a recorrências, tem lesões em outros órgãos, né, principalmente o carcinoma renal, que é a principal causa de óbito desses pacientes, é o que vai matar esses pacientes mesmo, não é nem tanto, quando resolvido, né, a hipertensão intracraniana, não é nem tanto a nossa parte. A expectativa de vida desses pacientes é esperada, né, de 50 anos. O acompanhamento, então, é feito com exames de imagem seriados após a cirurgia. E na forma esporádica, mesmo que seja, né, a princípio uma forma esporádica, o ideal é que seja feito o teste genético se o diagnóstico for antes dos 50 anos, porque até 5% pode ter alguma alteração, sem ter as outras manifestações, e também porque 20% dos casos não tem manifestação familiar. Na síndrome, né, a gente tem que fazer um acompanhamento multidisciplinar com outras especialidades. É necessário, o ideal também, né, ser feito o aconselhamento genético, se tiver desejo reprodutivo, e investigação familiar também da síndrome. Essas foram minhas referências. É isso que eu vou falar. Obrigada.